Bom, essa é uma questão muito discutida. Muitas pessoas fazem essa pergunta. Existem países que aprovou a lei, uma lei a favor do aborto, inclusive países cristãos. Mas, apesar da situação traumática na vida de uma mãe que sofreu estupro, não importa o porquê, o aborto é um assassinato, é um homicídio. Quando vai se decidir a questão do aborto, deve levar em consideração primeiro não é o porquê, mas o que está em jogo, principalmente a criança, o bebê, que não importa se tem 1 mês ou 9 meses, que diferença faz? A diferença que vai fazer é para quem está grávida ou para quem está esperando a questão do tamanho da criança que está para nascer. Mas em relação à vida, tendo 1 mês, tendo 3 meses, é uma vida do mesmo jeito. Então, voltando, deve ser muito difícil, nós homens dificilmente vamos saber disso, entender isso, mas uma mulher sofreu estupro e depois ficar grávida deve trazer muita lembrança, muitos sentimentos, revoltas, tristezas, traumas. Algumas mulheres, ou uma boa parte delas, precisa passar por tratamento psicológico. Por outro lado, se causa bastante problema também naquelas mulheres que abortam. Independente da situação, já foi comprovado vários traumas que causa na mente de uma mulher que aborta, não importa os motivos, não alivia, porque o peso na sua consciência vai bater. Estou falando de uma pessoa de sã consciência. O apóstolo Paulo diz que ele foi escolhido ainda no ventre da sua mãe. Jeremias também, antes que ele fosse formado, antes que ele fosse formado no ventre da sua mãe, Jeremias capítulo 1, ele foi escolhido por Deus. Em Êxodo capítulo 20 diz não matarás. Quando fala em Êxodo 20 que não matarás, envolve matar uma outra pessoa, tirar a própria vida também, ou até mesmo no caso de um recém-nascido. Na Bíblia, no Antigo Testamento, em caso de uma briga, se uma mulher sofresse e fosse por agressão, de certa forma, perdesse a criança, o homem culpado deveria pagar com a própria vida se a criança morresse. Então, você percebe que a pessoa, o ser humano, ele já é um ser vivo para Deus, não é depois que nasce. Ao nascer, ele está vindo ao mundo, está sendo visto pelas pessoas, mas já existe esse ser para Deus e até para o ser humano dentro do ventre da mãe até nos primeiros meses. Observe bem que quando uma mãe tem um bebê, um feto, e ela é maltratada, algumas crianças nascem com problemas pelaquilo que a mãe sofreu emocionalmente, mães que foram drogadas, tem criança que nasce já com a droga no sangue, no organismo, a ponto de ter que aplicar droga no recém-nascido até mudar essa situação, que a criança nasce já com essa necessidade. Então, assim, justificar que por causa de estupro não tem problema abortar é um absurdo. O que nós sabemos que é uma vida. Como Deus vai tratar pessoas que abortam por causa de ser leviana ou outro por causa dessa situação de estupro, nós não sabemos se Deus vai diferenciar a penalidade, a culpa, mas que homicídio é. E a Bíblia diz
que os homicidas não herdarão o reino do céu. Então, o cristão que concorda com homicídio, nesse caso, como eu vi um bispo de uma grande igreja no Brasil, dizendo que ele é a favor de estupro em alguns casos, a favor de aborto em alguns casos, só pode estar perdendo o juízo. Porque quem tem o poder da vida e da morte é Deus, não somos nós. Existem circunstâncias que talvez o homem deva escolher, quem sabe, ou um lado ou outro, como alguns casos a mãe ou o bebê, como algumas pessoas dizem, mas isso aí não é uma decisão de aborto que se tem por causa de uma situação que a mãe não quis, não concordou, ou foi estuprada. Aí é uma outra situação que talvez em um outro vídeo nós poderemos estar falando sobre isso. Mas abortar, não importa a situação, mas nesse caso de estupro, nós lamentamos a situação que muitas mães passam, já passaram e muitas passarão, mas que a criança não tem nada a ver com o ocorrido, não tem. Então providencie o meio, no caso de estupro, tem remédios, a pílula do dia seguinte, a criança ainda não é gerada, ainda não tem um feto lá, então tem outros meios de prevenir para que não precise matar uma pessoa. Lembre-se bem, abortar é matar uma criança ainda no ventre. Então vamos mudar o termo? Olha, em caso de estupro, podemos assassinar uma criança no ventre da mãe dela? Podemos matá-la? Fique aí, o cristão precisa pensar. Cristo concordaria? Cristo, o que ele faria? Se ele, como homem, tivesse aqui na terra e uma mulher nessa situação chegasse dizendo: eu estou triste, abatida, estou querendo sair por aí correndo, estou quase louca da cabeça porque eu estou grávida de um estuprador. O Senhor permite que eu mate essa criança? O que Jesus falaria? Como cristão, eu acho que nós precisamos pensar um pouco mais, como muitos cristãos estão concordando com essa ideia de abortar ou matar uma criança ainda no ventre, se for por causa de um estupro. É triste para as mães, com certeza, mas terá tratamento, Deus dará força, Deus fará essa mulher superar. Até porque o aborto não vai resolver os traumas.